Meu nome é Arielton Fonteles, né? Eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E estou aqui com meu colega Antônio, né? Esse trabalho é um trabalho de parceria desde o início, né? A gente tem feito esse trabalho juntos, uma parceria entre nós dois e uma parceria entre o Tribunal de Contas com a Universidade Federal do Ceará. Então eu falei para ele ficou como autor principal, não, eu vou contigo, vou subir no palco e a gente vai dividir essa tarefa até o final. Vamos apresentar junto, eu vou fazer uma parte introdutória e depois eu passo a bola para ele, tá bom? Essa parceria com a universidade, acho que vocês viram até um vídeo ali da Jusceline, onde tinha uma imagem nossa, né? Mostrando que a gente também coloca a mão na massa. Aquele solzinho gostoso lá do Ceará, 33 graus, né, usando uma balaclava, né, um protetor solar número 60, é bem parecido com o Bento. Então, essa parceria, gente, começou em meados de 2018, 2019. Inicialmente, a gente fez trabalhos com levantamentos destrutivos, né, ensaios destrutivos. Aí veio a pandemia, a gente conseguiu fazer 1 ou 2 fiscalizações com a equipe da universidade, teve aquela parada, né, infelizmente todo mundo teve que ficar em casa. E quando foi no ano de 2022, se eu não me engano foi setembro de 2022, a gente fez esse projeto piloto com o uso de equipamento FWD, né? Foi o primeiro que a gente fez lá no TCE. E aí a gente teve uma ideia de fazer um primeiro artigo, né, sobre o assunto, que foi intitulado como Avaliação da estrutura de um trecho rodoviário por meio de levantamentos deflectométricos e retroanálise. Esse trabalho, assim como o da Jusceline, ele também passou por várias mãos, né? Eu e o Antônio como autores principais, e tivemos também o suporte dela, né, como professora do IFCE, que é o Instituto Federal lá do Ceará, e professores também da Universidade Federal do Ceará. Então está sendo um bate e volta, né? A gente está trocando também experiência lá juntamente com os professores. Eles auxiliam a gente com a parte mais teórica e a gente com a parte de auditoria. Bom, o nosso trabalho vai ser dividido em alguns tópicos, né? Inicialmente, a gente vai apresentar alguns objetivos. Na sequência, eu vou fazer uma contextualização da obra que foi selecionada. E, em seguida, a gente vai explicar a metodologia, né? Apresentar os resultados e, por fim, as conclusões. Essa parte de metodologia e resultado, a gente vai dividir em 2 partes, porque eu vou apresentar os resultados que foram encontrados a partir dos ensaios com FWD, e o Antônio vai falar dos resultados que foram encontrados a partir da retroanálise. Bom, os objetivos iniciais seriam esses 3, né? Avaliar a qualidade da estrutura do pavimento selecionado, através de ensaios deflectométricos e de retroanálise. Verificar a conformidade, né, das características desse pavimento com referências que a gente buscou na literatura, né? Não necessariamente normativos, mas também algumas outras obras de autores renomados. E, por fim, avaliar a vida útil do pavimento, certo? Contextualizando aqui um pouquinho a nossa obra, né? A gente teve o cuidado de não colocar aqui qual é a CE, né, porque a gente ainda não gerou um relatório final. Então, a gente deixou aqui implícita essa informação, né? Mas, inicialmente, a gente fez uma matriz de seletividade e considerou alguns pontos, dentre eles a materialidade da obra. Aqui eu saí um pouquinho da posição de auditor, porque, coincidentemente, antes da gente selecionar o primeiro trecho, eu tive uma experiência de realizar uma viagem com a minha família, e eu passei por esse trecho. Numa viagem no meu carrozinho mais novo, a gente tem aquela pena de acelerar muito, né? E na velocidade de 60 ia com 50, né? Para não estragar a suspensão do carro. Mas parecia que eu estava numa pista de rally. Não era só desviando buraco, era uma panela. Aí você vinha a fundamento de trilha de roda. Poxa, esse pavimento aqui, pelo que eu tinha visto na matriz de seletividade, é algo que é recente. Não deveria estar apresentando tanto problema, né? Isso me chamou a atenção. E aí, quando eu retornei, eu fui conferir realmente na nossa planilha e estava lá, dentre uma das possíveis obras a serem selecionadas. Opa, além desse problema que eu identifiquei, ela também tem uma materialidade considerável, né? Com os aditivos, essa obra chegou a representar algo em torno de 82 milhões de reais. Era uma obra que saltava um pouco os olhos, né? O valor também que foi utilizado. E acabamos por selecionar ela como nossa obra piloto, né? Aqui tem uma foto dessa rodovia, é uma rodovia de pista dupla. Não ficou muito boa essa foto, a resolução do celular não estava muito boa, mas é uma rodovia de pista dupla, certo? Ela tinha uma extensão de aproximadamente 37,94 quilômetros. A tipologia da obra envolve tanto construção como reconstrução e restauração.
A construção seria aquela camada do início, né? A gente fazia o aterro, subbase, base, revestimento. A reconstrução, a gente tiraria o que estava feito e também faria desde a camada de aterro, certo? E a restauração se aproveitou a camada de a camada de subbase. E foi feito a partir da base e do revestimento. Né? O número de projetos considerado para essa rodovia foi 1,35 vezes 10 a sétima, né? Ou seja, é um tráfego pesado. Essa rodovia, ela liga a cidade de Fortaleza à região do maciço de Baturité. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Guaramiranga. Cidadezinha muito agradável na serra, friazinha também. Ou seja, é uma rodovia que liga uma cidade que é turística, como Fortaleza, para uma região turística do estado também. Além disso, ela liga também um polo, que é a Ceasa, lá, que é um polo onde tem uma comercialização de alimentos, de frutas também, para diversas regiões próximas, né? Então, realmente, ela é bem movimentada. E aqui a gente começa agora explicando um pouquinho da metodologia que a gente adotou, né? Aqui dá para ver duas fotos, né? Que é o equipamento de FWD, acoplado aí no carro do Tribunal de Contas, certo? E como é que foi feito, né? A gente fez esse levantamento nas duas faixas da rodovia, né? Pegando sempre o bordo direito da pista. Foram feitos 32 ensaios deflectométricos em cada uma dessas faixas, 32 na pista da direita e 32 na pista da esquerda, né? Totalizando 64 ensaios, certo? Esses ensaios foram feitos a cada 1 quilômetro, né? Então, a gente teve num total de 64 bacias deflectométricas. E a gente utilizou como normativo a norma do DNR PRO 273/96. A gente considerou como critério de análise das deflexões essa norma do DNR PRO 1178. Inclusive, isso foi eu vou até colocar aqui logo, Antônio, porque foi um fator de discussão no grupo lá do Ibraop que o Antônio participa, né? O Elci fez um adendo. Olha, mas essa norma aqui ela é utilizada quando você emprega a viga Belkman, né? E aí vocês deveriam fazer os ensaios tanto com ela como com o FWD para depois fazer uma correlação, né? E realmente ele está certo. Mas para o nosso caso, a gente entendeu que por não fazer algumas correções, a gente estaria até sendo conservador, né? Porque ter um fator de correção sazonal, né? Teria uma majoração em função lá do período que a gente executou os ensaios. A gente fez esse ensaio mais para o final do ano. Então, foi bem depois do período de chuva que acontece lá no Ceará, que é entre janeiro e março, abril, né? Então, além disso, a gente também fez uma consulta a algumas bibliografias e viu que, no geral, os ensaios feitos com FWD apresentam uma deflexão menor do que com a viga, né? Então, a gente entende que, para o nosso objetivo, né, para ver ali ter um resultado inicial de qualidade da rodovia, seria satisfatório, né? Então, empregando essa metodologia, a gente fez um critério de aceitabilidade. Uma deflexão que tivesse menor do que 0,4 milímetros seria considerado como aceito. Entre 0,4 milímetros e 0,6, que requer atenção, mas também seria considerado como aceito. Entre 0,6 e 0,9, poderia apresentar uma fissuração precoce. E acima de 0,9 milímetros, poderia apresentar uma fissuração precoce e não ser adequado para suportar nem tráfegos considerados leves. Detalhe, essa rodovia foi projetada para tráfegos pesados, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês os resultados das deflexões encontradas. Isso daqui seria no caso da pista da direita, né? Então, a gente tem aqui do início da estaca 1 até a estaca 32. Eu chamo a atenção para essas coluninhas vermelho, porque se vocês prestarem atenção, elas passam em muito do valor da deflexão que a gente considerou como admissível para a rodovia, né? O valor calculado por nós era de 0,57 milímetros, lá com o normativo do DNR. Essas que estão em vermelhos, elas superam o valor de 0,9. Então, estão bem acima, né? E o que a gente pôde identificar? Que pelo menos 28% dos pontos que foram analisados, eles não foram projetados para suportar nenhum tráfego considerado leve. Isso por uma rodovia que foi entregue há cerca de 1 ano e meio. Então, é uma rodovia nova, né? A vida útil de projeto dessa rodovia era para 10 anos. Uma outra informação importante que eu posso citar
né, é que apenas 16% dos pontos analisados suportaria o tráfego pesado, que seria o tráfego considerado em projeto. A pista da esquerda, a gente vai ter um resultado muito similar, né? 31% dos pontos analisados não suportariam nem tráfego considerado leve e apenas 13% suportaria o tráfego considerado pesado. E aqui, por fim, né, considerando lá a deflexão máxima admissível como 0,57, a gente tem, de um modo geral, que 60% dos pontos analisados apresentaram uma deflexão acima da máxima admissível, né? E isso pode ter consequências desastrosas, né, ao longo da vida útil dessa rodovia. E o Antônio vai passar um pouquinho de alguns defeitos e de algumas coisas que a gente já pôde observar. Boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento aqui à apresentação, a gente partiu para a determinação do módulo de elasticidade dos materiais que compõem as camadas do pavimento por meio de retroanálise. A retroanálise ela é um cálculo dos módulos de elasticidade de cada camada do pavimento, que combinadas geram uma bacia de deflexão que mais se aproxima daquela bacia de deflexão medida em campo. Nós utilizamos o software Beck Medina e retroanalisamos apenas aqueles trechos que foram construídos ou reconstruídos. Isso porque naqueles trechos que foram restaurados, a gente não tinha o conhecimento da espessura de todas as camadas do pavimento. Nós definimos 4 trechos homogêneos para a pista da esquerda e 4 para a pista da direita. E o critério que a gente definiu foi a existência de pelo menos 3 bacias de deflexão e uma constância na espessura de subbase. Isso porque o projeto da rodovia ele previa uma camada de revestimento e de base que não variava a espessura ao longo desses trechos, e a camada da subbase ela tinha, às vezes, 17 centímetros em alguns trechos, em outros trechos ela tinha 20 centímetros. À direita a gente tem a tela do programa Beck Medina, essa foi a retroanálise do trecho 4, da pista da esquerda. Nós importamos as bacias de deflexão e adotamos como dado de entrada no programa as espessuras das camadas como sendo provenientes do controle tecnológico da obra. Consideramos todas as camadas como não aderidas e utilizamos como coeficiente de Poisson os valores padrão do programa, 0,35 para revestimento, 0,40 para base e subbase e 0,45 para subleito. Depois de retroanalisadas todas as camadas, a gente plotou esses gráficos de dispersão dos valores de módulo. E como o Arielton colocou, como não existe um critério normativo, a gente pegou um critério da literatura e considerou como conformes aqueles módulos para as camadas granulares que apresentavam valores acima de 100 MPa. E para a camada de revestimento de concreto asfáltico, a gente considerou como conformes os módulos que apresentavam valores acima de 2.000 MPa. Para a camada de subleito, que é esse gráfico aqui à esquerda, a gente tem que poucos dados, né, 5,4%, apresentaram valores abaixo dos mínimos indicados. Já para a camada de subbase, teve um volume grande de desconformidade, 51,4%, mais da metade dos dados apresentaram valores de módulo abaixo de 100 MPa. Para a camada de revestimento, especificamente, a gente fez uma correção dos valores de módulo para uma temperatura de referência de 25 graus, pela fórmula de Chain, de forma que os resultados que a gente obteve fossem comparáveis com o critério que a gente adotou. Para a camada de revestimento, a gente também tem um volume significativo de dados em desconformidade, 31,6%, e para a camada de base, só 2,7% dos dados apresentaram desconformidade. A partir daí, a gente passou para a estimativa de vida útil daqueles trechos homogêneos definidos. A gente usou o programa Medina e o Medina ele conta com 2 critérios de dimensionamento, o de afundamento de trilha de roda e o de percentual de área trincada. Na nossa estimativa, a gente usou só o percentual de área trincada. Como a gente não tinha ensaio de fadiga dos materiais e como a obra ela foi dimensionada pelo método CBR, então o controle tecnológico também não tinha ensaio de fadiga, a gente considerou 2 cenários de constante fadiga, de configuração padrão do programa, como se a mistura fosse do tipo classe 1, no cenário mais pessimista, e uma constante fadiga como se a mistura fosse do tipo classe 4, que seria um cenário mais otimista. Como dados de entrada no programa, a gente usou aqueles módulos de elasticidade médios, retroanalisados para cada camada de cada trecho. A gente considerou um N de 1,35 vezes 10 a sétima, que era
o carregamento que se esperava que a rodovia suportasse a partir daquele momento. Coeficiente Poisson, a gente utilizou, assim como no Beck Medina, os valores padrão do programa e consideramos todos os trechos como sistema arterial principal, com nível de confiabilidade fixado em 95%. E os resultados que a gente obteve foram esses aí. Todos os trechos analisados vão chegar em 30% de área trincada, bem antes do carregamento projetado. Para o pior trecho, que é o trecho 1 do lado esquerdo, a gente tem que ir no cenário mais otimista, com menos de 20% do carregamento, esse trecho já chegaria ao fim da vida útil. E no cenário mais pessimista, com 5% do carregamento apenas, esse trecho apresentaria mais de 30% de área trincada. Esses valores são condizentes com aqueles defeitos que foram encontrados na época do levantamento deflectométrico, né? Nós fizemos também, na mesma data que realizamos o levantamento com FWD, uma avaliação funcional do pavimento. A gente utilizou um perfilômetro a laser, onde a gente calculou o índice de irregularidade longitudinal. Nós cobrimos uma área de 88 quilômetros, 44 quilômetros para cada uma das pistas. Isso porque a gente partiu de um ponto anterior ao do início da obra. Mas considerando só aqueles valores de IRI que estavam na área delimitada pela obra, a gente tem que 32% dos valores já podiam ser classificados como regular, ruim e péssimo. Além disso, a gente voltou na rodovia em julho de 2023 e a gente percebeu uma acentuação daqueles defeitos que já podiam ser observados antes, né? Esses defeitos que aparecem nessas fotos, eles podiam ser vistos ao longo de todos os trechos analisados. A gente tinha trincas em bloco, panelas, afundamentos, tinha já muitos remendos, defeitos de todo tipo, né? E o que a gente pode tirar de conclusão disso tudo? Que os resultados de estimativa de vida útil, os valores em desconformidade do IRI, os significativos defeitos precoces encontrados na via, tudo isso forma um conjunto de evidências no sentido de que aqueles trechos analisados eles não apresentam qualidade adequada para suportar aquele tráfego que foi previsto. As altas deflexões obtidas no ensaio com FWD, elas são condizentes com os baixos valores de módulo que a gente encontrou na retroanálise, principalmente para as camadas de subbase de revestimento. Esses resultados em desconformidade, principalmente para a camada de subbase, ele permite enxergar que os nossos esforços de auditoria concomitante, eles podem migrar para as fases da obra em que essas camadas granulares estão sendo executadas, né? O nosso foco lá no TCE era muito a camada de revestimento e com esses resultados a gente percebeu que talvez o problema esteja lá embaixo, né? O ensaio deflectométrico com FWD, por ser do tipo não destrutivo, por ter uma boa produtividade, ele pode representar uma excelente ferramenta de auditoria. A gente conclui ainda que a avaliação da qualidade por meio de levantamentos deflectométricos e retroanálise, ela está relacionada às metas ODS 9, centrada na melhoria da infraestrutura. E, por fim, a gente sugere que o órgão rodoviário do Estado ele implemente procedimentos de controle, tanto de execução das camadas, quanto para critério de recebimento da obra, de uma análise das reflexões recuperáveis, né? O órgão rodoviário do Ceará, ele inclusive tem normativo nesse sentido, mas ele não implementa na prática. E talvez, se isso tivesse sido feito à época da execução da obra, esses problemas precoces não teriam aparecido, né? E eu queria só agradecer também ao UFC, ao IFCE, à FUNCAP, TCE de Ceará, que firmam essa parceria no âmbito do cientista-chefe, que permite que a gente faça trabalhos como esse. Muito obrigado.